Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos dar início, ao nosso estudo. Hoje é véspera de um feriadão, então muita gente já vindo para cá, eu já peguei uns trânsitos assim, complicados. Então realmente o pessoal já está aproveitando hoje mesmo, e a gente sabe que alguns irmãos vão aproveitar, né? Então acredito que hoje a gente vai estar mais ou menos esse número aqui mesmo, né? Vamos dar início ao nosso estudo. Abra a tua Bíblia lá em Lucas, e nós vamos estar hoje meditando alguma coisa aqui no capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Eu quero assim dizer para os irmãos que os irmãos tenham total liberdade para a gente manter um ritmo assim de conversa mesmo. Na quarta passada, quem veio pôde perceber, a gente conversou bastante, Então hoje os irmãos têm assim a mesma liberdade para estar perguntando, afirmando, discordando, ok? Porque nós estamos aqui juntos na tentativa de crescer na graça, no conhecimento acerca do Senhor Jesus, tá bom? Antes da gente ler, eu vou pedir ao nosso irmão Betinho para estar fazendo uma oração, aí em seguida a gente vai estar lendo Lucas capítulo 6. Oremos. Deus, na tua presença estamos baixo da tua unção, baixo da tua graça, Pai. O teu Espírito vem contar de verdade nesse lugar, Pai. Que tudo que está no teu coração venha ser derramado e nossos ouvidos vão estar sendo ungidos, Senhor, para receber o que vai ser entregue nesse momento. Muito obrigado por tudo, Pai. Já te agradeço, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos estar lendo Lucas capítulo 6, no verso 12, ok? Lucas 6, verso 12, diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou um traidor. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas.
Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Amém? Amém. Irmãos, então, aqui Jesus está no seu percurso, né? No seu percurso ministerial. Desde Lucas, no capítulo 3, verso 23, quando diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Desde esse momento aqui, irmãos, quando ele estava com uns 30 anos de idade, e após ter sido batizado por João, Jesus ele toma um rumo de vida totalmente diferente até então. Que a gente já verificou que até os seus 30 anos, a sua vida estava em torno ali da profissão de carpinteiro que ele tinha, estava em torno ali da sua família, ou seja, da sua mãe, dos seus irmãos, das suas irmãs, né? Então ele tinha também uma vida já diante do Senhor, certo? Mas ele ainda não havia começado, iniciado esse percurso ministerial, ainda não. Quando é dito aqui no verso 23, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, a vida de Jesus ela se altera radicalmente. Ele que antes tinha a sua vida normal ali, né? Hora para almoçar, hora para dormir, hora para levantar, tinha uma agenda meio programada, agora tudo mudou. Agora ele é levado de uma hora para outra pelo Espírito Santo para o deserto. Depois de uma hora para outra ele volta para Galiléia e entra na sinagoga, começa a ensinar, começa a pregar. Daqui a pouco levam ele para o alto, né, para o pináculo do templo, um dos lugares mais altos que tinha naquela região na época, e de lá tentam empurrá-lo, já para acabar com a vida dele, logo no início. E ele, espertamente, deu uma esquivada e conseguiu sair daquela situação. E, irmãos, a marca que você vai começando a perceber na vida de Jesus daqui por diante é que ele sempre vai estar assim rodeado de pessoas querendo ouvi-lo, pessoas querendo ter a solução do seu problema, pessoas assim com uma expectativa acerca dele. Por quê? Porque ele causava essa expectativa, ele causava. Não que ele fizesse uma propaganda, não que ele fizesse uma papagaiada para chamar a atenção para ele, não, era natural, desde o momento que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus passou sempre a ser seguido por alguém, por alguns e depois por uma multidão, sempre assim. E nessa etapa que a gente leu aqui no verso 12, Jesus ele não só tem pessoas indo, né, pessoas seguindo ele, mas Jesus começa a ter um formato também de discípulos. Jesus ele tem a multidão, e dentro da multidão Jesus tem muitos que já são seus discípulos, e dentre os discípulos
discípulos, Jesus então resolve separar alguns, para que esses alguns se tornassem mais assim próximos a ele. Então, irmãos, imagina Jesus aqui, num período muito curto de meses mesmo, e ele de repente sendo conhecido em toda a Judéia, ele sendo conhecido em toda a Palestina, vindo pessoas de outras regiões, até distantes, para ter um momento ali de poder tocá-lo, de poder ouvir, de poder ter algum problema a ser solucionado. Então, irmão, Jesus aqui, ele já está assim super, hiper atarefado. E ele, vendo todos aqueles discípulos, e você pode imaginar uma quantidade aí, que já poderia chegar em torno dos 500 ou até 1000 discípulos, entendeu? Discípulos, não são seguidores não. Aliás, não são aquelas pessoas que iam atrás dele, não. Discípulos mesmo. Pessoas que já tinham compromisso com ele, pessoas que já o enxergavam como uma espécie de Messias, porque até então os discípulos mesmo não tinham um discernimento do tipo de Messias que ele era, né? Mas você já tem aí em torno de 500 a 700 discípulos ali fiéis, seguindo Jesus. Mas você tem uma multidão que eu acredito que ultrapassava 10 mil, 15 mil pessoas seguindo Jesus cotidianamente. Aquilo que ocorreu no deserto, quando acontece a multiplicação do pão e do peixe, ali você percebe uma contagem. Não que resolveram contar, mas contaram por causa do milagre, da multiplicação dos pães. Quiseram fazer um comparativo. Marcos, João, Mateus, quem narra esse milagre, quis fazer um comparativo, dizendo assim: olha, com essa quantidade de pão e de peixe, Jesus conseguiu alimentar essa quantidade de pessoas. Mas essa quantidade de pessoas já era o cotidiano, irmãos, de gente que ia atrás de Jesus. Então você imagina um ser humano e atrás dele sempre tem lá 100, 200, 300, 1000 pessoas. É um negócio, né, de esgotar qualquer um. E aí, irmãos, Jesus percebe os discípulos. Dentre os discípulos, Jesus escolhe 12, que foi onde a gente leu. Diz assim: naquele dia retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, ou seja, uma multidão já de discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Então, irmão, você percebe que o apóstolo, na verdade, é um discípulo. Por que Jesus deu esse nome de apóstolo para esses 12? Quem veio quarta passada e puder trazer a memória vai saber. Por que Jesus deu o nome de apóstolo? Foi para que esses 12 se tornassem os chefes dos outros? Foi para que esses 12 tivessem assim uma evidência hierárquica, para que a coisa ficasse organizada? Por que Jesus deu esse título de apóstolo para eles? Quem quer arriscar aí? Por funcionalidade, né? Funcionalidade, sim, mas por que o nome apóstolo? O objetivo de enviar. Hã? Enviar. O objetivo de enviar é separar esses 12 para enviar em nome dele. Isso aí. É como se eles já tivessem preparado. está ligado a isso, enviar. Separei para enviar. É o significado do termo apóstolo. Dá para a gente ter uma noção e pensar, isso é muito válido, porque não faz alguma diferença. Mas pode-se dizer que esses 12 se mostraram mais eficientes, mais compromissados, mais atentos. Não dá, porque não É dá. uma escolha. Foi uma escolha de Jesus. Só Jesus poderia dizer. Porque você pega o perfil desses 12, você vai ver que não são adequados. Por exemplo,
se você pegar esses 12 aqui e analisar, você vai perceber que não eram as melhores pessoas que Jesus tinha como discípulo. Com certeza, Jesus tinha gente muito melhor que Pedro, muito mais tranquila. Pedro era uma bomba atômica. Entendeu, irmão? O que foi isso? Eu acho que até os mais que tinham temperamentos mais difíceis. Então, tipo assim, o critério que Jesus usou não dá para saber, né? Talvez assim, para nos mostrar hoje que, independente da qualidade ou defeito que você venha a achar que tem, Jesus pode te escolher e te escolhe. Isso aí. É por aí. Se você quiser achar um critério, o critério seria assim: puxa, Jesus escolheu os piores. Entendeu? Mas não pensa assim não pensa assim não. Mas assim, você não tem um critério claro. Por que Jesus escolheu Pedro? Gente, por que Jesus escolheu Judas? E ele não escolheu de brincadeira assim, não, eu vou ter que ter um traidor, vou escolher esse mau caráter aqui. Não, ele escolheu de verdade, querendo que Judas desse certo, querendo que Judas fosse uma bênção. Sim? Como é que é? Então, irmãos, quando tu te converteu, sim, eu vi o diabo descendo como relâmpago, e aí eu te guardei porque ele me pediu para te temperar. E depois Jesus fala para ele, quando tu te converteste. Então, irmãos, assim, ó, essa questão de conversão é uma coisa muito própria da nossa linguagem evangélica. Porque assim, o que esses homens aqui já eram de Jesus? Primeiro, eles iam atrás de Jesus, mas eles foram colocados num patamar de que eles já eram discípulos. Então, o que significava dizer que eles eram discípulos? Eles já tinham um comprometimento com Jesus. Ok. Pelo fato de Jesus ter escolhido eles, demonstra que mesmo ele não tendo uma certa assim, perfeição, uma certa capacidade, uma coisa assim mais adequada para a proposta de Jesus, mesmo assim Jesus os escolheu. Entendeu? Então assim, se eu entender conversão como algo que se assemelha a entregar a vida a Jesus, então eles eram, irmão, convertidos. Eles tinham entregado a vida a Jesus já. Isso. Quando, por exemplo, Jesus vira para Pedro e fala, quando tu te converteres, Jesus não está dizendo, quando você entregar a vida a mim. O converter é porque a gente pega alguma palavra da Bíblia e a gente dá um sentido para elas e acha que aquele sentido é o sentido. Aí quando escuta Jesus dizer aquela palavra, pensa que Jesus está dizendo aquela palavra com a mesma intenção e finalidade e definição que eu tenho hoje. E às vezes não é. Porque quando Jesus diz para Pedro, quando tu te converteres, Jesus está dizendo quando tu te converteres. Quando você se converter, o que significa converter? É voltar, mudar a direção. Entendeu? Então Pedro, quando Jesus diz isso para ele, oi? Talvez poderia ser mudar o seu pensamento, mudar o seu foco, daquele fato. Isso. Não ele em si, como um todo, mas os pensamentos, as expectativas. Porque, por exemplo, essa palavra de Jesus para Pedro é naquela ocasião onde Pedro está ainda magoado com ele mesmo. Quando ele negou Jesus, Jesus ressuscitou e agora Jesus cara a cara com ele faz aquelas perguntas, tu me amas, né? E aí
Jesus vai e fala: quando tu te converteres, apacenta minhas ovelhas. É um rumo assim. Então, assim, num item, em alguns itens, nós estamos sempre nos convertendo, que é aquela palavra que Paulo fala, né, em Romanos 12. Oi? De glória em glória. A gente está sempre se convertendo. Tem um item que eu estou indo para ali, daqui a pouco eu me converto, volto daquilo, entendeu? Faço uma manobra e volto. E quando Paulo fala em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, uma transformação, uma conversão, entendeu? Mas no caso aqui, convertido, no sentido deles terem entregado a vida a Jesus, eles eram sim, irmãos, convertidos. Será que Jesus está fazendo uma experiência com ele? Nesse momento eles iam. Entendeu? Tem mais uma experiência, né? Eu acho que Jesus ele não é muito experiência, não. Não, mas eu entendi, como um teste, né? Tipo, eu vou testar vocês. Jesus não faz isso, não. Jesus já era mais objetivo. Por exemplo, quando Jesus escolheu Judas para ser apóstolo, Jesus escolheu Judas até o fim. E até mesmo depois que Judas traiu ele, Jesus continuou enxergando Judas como um apóstolo. Entendeu? Judas é que se perdeu, é que não se enxergou mais como um apóstolo. Então não seria teste, não. Sabe por quê, irmãos? Para você que não, tem um texto lá em João, que João faz uma observação, que é a seguinte: Jesus, ele num determinado momento, é muito bem aceito. E aí João faz uma observação de que Jesus conhece o que é o ser humano. Jesus conhece. A gente está brincando aqui, dizendo que Jesus escolheu os mais ou menos. Vamos dizer o pior, os mais ou menos. Mas é porque, na verdade, irmãos, diante do olhar de Jesus, só tem mais ou menos entre a gente. Entendeu? Então, assim, não cabe teste, porque ele sabe já que não vai dar certo. Pedro não deu certo, João não deu certo, nenhum desses apóstolos deu certo, nenhum. Mas, no entanto, Jesus não desistiu de nenhum deles. Todos continuaram sendo apóstolos. Todos deram errado. Todos. Você pode ver, ó. Um pergunta para Jesus se não quer fazer uma matança lá, como ele passa por Samaria, né? Ele pensa num genocídio, olha só. Mas um genocídio promovido por seres espirituais, né? Ele é esperto. Não tinha uma R-15 para matar um montão de uma vez, mas ele imagina um genocídio. O que é um genocídio? É pegar um montão de gente despreparada e sair matando todo mundo. Foi o que João pensou. Senhor, quer que a gente ore para vir uma manada de anjos e sapeca todo mundo aqui? Ia ser um negócio terrível. Entendeu? Ia ser tipo uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear local. Né? Um anjo, imagina um anjo vindo e matando. E ele imaginou isso. O outro vira e fala: não, eu estou falando que ia ressuscitar mesmo, mas eu não acredito não. Se ele não aparecer para mim e eu puder tocar nele, e por aí vai. Fala aí. Voltando mais para assim da conversão, a gente analisando o perfil desses caras, a atitude deles antes da morte e ressurreição, a gente pode afirmar que só pelo fato de seguir a Jesus, conviver com ele durante esse período de ministério, já havia ali, pelo que você estava dizendo, eu acho que eu entendi foi isso, de que eles haviam sim se convertido. Mas não é fato que a Bíblia mostra que após a morte e a ressurreição, principalmente após a ascensão de Jesus, as atitudes, o pensamento, a direção da vida é outra, radicalmente transformada? Claro.
Sabe por quê? E qual a diferença assim, que havia antes Então, aí é que eu quero chegar. Se antes de Jesus morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu, essa conversão era algo não simplesmente de mudar conceitos, mas havia já essa mudança genuína de interior, de sentimento, de olhar para o próximo. Eles eram convertidos, irmãos. Pedro, os discípulos, inclusive esses apóstolos aqui, eles presenciaram uma multidão rejeitando Jesus. Quando Jesus veio com aquela ideia de, se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Aí uma multidão foi embora, mas os discípulos permaneceram. Note, discípulos, uma quantidade boa, mais de 100, 200 pessoas. E aí Jesus vira para os discípulos e pergunta: e vocês? Aí Pedro toma a frente e fala: para onde nós vamos? Ou seja, isso é conversão, irmão. O cara pode estar com a perna bamba, pode chegar Jesus aqui e ali, mas dizer para onde eu vou, isso é conversão. Entendeu? A imperfeição dele é outra história, é outra questão. Mas essa palavra dele, acompanhada de uma prática, demonstra conversão. Porque imagina a parte prática dessa palavra dele, de fé, foi ele permanecer. De fé mesmo, conversão de fé, não só de pensamento. Agora, por que houve uma alteração, irmão, nos discípulos após a morte, ressurreição e a ascensão de Jesus? Por duas razões. Uma, porque eles viram que Jesus ressuscitou, irmão. Imagina, alguém fala para você: eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu ressuscito. Aí você acredita na pessoa. Aí na hora do vamos ver, você fica em dúvida. Aí daqui a pouco a pessoa aparece. Irmão, isso vai te dar um gás que você está arriscado dar a cabeça por ela. Foi o que aconteceu, o primeiro. O segundo foi que eles receberam aquela promessa lá de João capítulo 7, versículo 38 e 39. Quando Jesus fala: aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. E aí João explica, isso ele disse se referindo ao Espírito Santo. Então são duas coisas que ocorrem que deu assim uma dinâmica para a igreja, que fez com que aqueles discípulos que antes eram de um jeito se tornassem radicalmente diferentes. Primeiro, a confirmação de que Jesus ressuscitou, e segundo, o derramar do Espírito Santo sobre eles, conforme está no livro de Atos, capítulo 2. Então aquilo ali fez toda a diferença. E antes eles eram convertidos na questão assim, de acreditar em Jesus, mas não saber bem como é que a coisa ia acontecer, de acreditar em Jesus, mas na força da sua própria alma, do seu próprio entendimento. Eu acho assim, acho que a gente está podendo falar, mas eu vejo os outros e não testificar em questão, não sei. Porque tem muito da vida cristã, conforme você vai tendo experiência com Deus, vai mudando. Essa conversão que a gente está falando, que é constante, até por experiência. A sua grande experiência foi a ressurreição. Isso deu como a gente tem uma cura na nossa vida e tal, isso fortalece sua fé de uma forma que traz a memória mesmo. A ressurreição é exatamente isso que a Suzana falou, essa experiência, entendeu? E o derramar do Espírito foi o algo diferencial que ninguém antes tinha tido. Isso aí. Mas assim, tanto que a questão da conversão e do crescimento, do amadurecimento é tão constante que você vai lendo e você vai perceber que mesmo depois de confirmarem Jesus ressuscitou, mesmo depois de estarem cheios do Espírito
Santo, essa igreja primitiva ali de Atos ainda não tinha um entendimento do Evangelho, de que o Evangelho era uma boa notícia para todos. Eles ainda pensavam que era algo para os judeus ali local. O próprio Pedro, para sair de casa, para pregar o Evangelho para o ser humano, que era romano, ele precisou ter uma visão toda estranha. Um bicho descendo no lençol e Deus mandando ele comer, negócio assim estranho, entendeu? Bem estranho mesmo. Então ele precisou daquilo, porque ele já havia, visto que Jesus ressuscitou, já havia recebido o Espírito Santo, mas ainda não tinha entendido. Então, assim, é uma conversão mesmo, irmão, constante que a gente tem em itens, entendeu, Miriam? Tem itens. Agora, aquela conversão que é a nossa fala, acerca da pessoa entregar a vida a Jesus, eu creio, bem tranquilamente, que esse pessoal já havia feito isso. Porque, irmãos, presta atenção, os caras aqui, os fariseus, os saduceus, uma pancada de gente religiosa aqui, já estava agarrado no calcanhar de Jesus, querendo massacrar Jesus. E isso eles apontavam para quem seguia Jesus também. Então, seguir Jesus aqui nesse momento já era um negócio de risco, entendeu? Não era um oba-oba, não, já era um negócio, entendeu? Arriscado. E aí, Jesus então separa esses 12, não para uma organização, não para um sentido hierárquico, mas simplesmente para separá-los e dizer: eu vou comissionar vocês vão receber uma missão. E qual era a missão? Primeiro, auxiliar Jesus. Segundo, auxiliar todo aquele povo que seguia Jesus. E terceiro, já vocês vão por conta própria em alguns lugares. E é o que acontece. Você vai ver que tem uma passagem mais à frente, Lucas mesmo, que Jesus aumenta o número aqui, mas deixa tudo debaixo de uma dinâmica de liderança, de autoridade desses apóstolos, mas Jesus aumenta para cerca de 70 e poucas pessoas, e divide o grupo em dois e dois, e manda aí, vão. Jesus ainda aqui em carne mandou alguns irem, vão, e se vocês forem recebidos, amém, se vocês não forem recebidos, vocês bate o chinelo de vocês e vão, força de expressão de Jesus, querendo dizer, não desanima não, uns vão beijar, outros vão bater, não importa, quem beijar você recebe bem o beijo, quem bater, deixa bater, mas se puder dar uma corrida para também você não morrer antes da hora, e vai seguindo, entendeu, irmão? Jesus é de uma praticidade tremenda. Então, até aí podemos seguir. Os irmãos querem falar algo? Pode falar à vontade. Quer falar aí? Quer? Pode falar. Quer falar não? Você está falando o que quer? Eu não quero. Eu não quero. Estou me engasgando. O Cristian está te deixando nervosa. Irmãos, amém? Vamos seguir então. Então Jesus, agora você vai perceber aqui abaixo, uma multidão diante dele, e ele operando curas, operando libertação, fala aqui no texto, também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Ok? Tudo isso aqui, irmãos, é uma sequência daquela palavra que Jesus deu lá antes, lá quando ele estava na sua terra de crescimento, lá em Nazaré, quando ele abriu o livro de Isaías e disse, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os povos,
enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, agora Jesus ele entra numa dinâmica de prática dessa palavra, né? E o que a gente tem assim enfatizado desde o início é que Jesus, em toda a sua vivência nessa terra, ele em nenhum momento usufruiu da sua divindade. Então, mesmo ele aqui, irmãos, operando coisas assim milagrosas, curando, libertando, fazendo coisas assim incríveis, impossíveis, você vai ver que ele mesmo declara que fez tudo pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que opera hoje na igreja, opera hoje nas nossas vidas. Ok? Então Jesus ele não foi assim divino nesse momento aqui. Ele foi humano. E o que ocorreu foi que o Espírito Santo é que estava dando a ele o poder, dando a ele a capacidade para ele fazer tudo o que ele fez. Ok? Alguém quer perguntar sobre isso? Para ficar claro, ficar claro. Certo? Ok, irmãos? Porque, gente, eu volto a dizer, Jesus na terra foi o seu plano. É como, mas sem deixar de ser Deus. É como você que tem 2 braços, 2 mãos, e resolve um dia usar só uma. Você agarra essa outra aqui nas costas e fala, não vou usar essa, eu só vou usar essa. Não importa o que vai me acontecer, foi o que Jesus fez. Ele tinha a natureza humana, se submeteu a ter essa natureza, conforme Filipenses 2, e ele se submeteu mais a não usar da divindade, conforme diz Filipenses 2, irmão. E Hebreus também, Hebreus no capítulo 2. Ele foi participante de carne e sangue, ou seja, do jeito que você é, Jesus também foi. Só que sem pecado. Certo? Agora, por que Jesus foi sem pecado? Porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, como a gente já viu aqui. Ok? Não houve herança genética, herança psíquica, espiritual, humana em Jesus. O fato de Jesus ter sido gerado dentro de uma barriga foi só para ser gerado. Ele não herdou nada de Maria, ele não herdou nada, absolutamente nada de José. Ele só se utilizou do ventre de Maria. Ok? No aspecto físico, aparência, né, o que o pessoal em biologia chama da parte. Maurício já levantou um olhão, a ver se eu vou falar errado. Estou brincando. Da parte, até esqueci o termo, nem vou falar mais. Vamos lá. Estou brincando. Da parte assim, do fenotipo, né? O que é o fenotipo? É a parte genética em você que diz respeito à aparência, à parte física, entendeu? Então essa parte em Jesus talvez lembrasse Maria, talvez ele tivesse alguma semelhança, porque ele teve que usar a barriga, teve que receber a alimentação, né, normal de um bebê, de gestação, um feto, né? Então talvez ele tenha tido alguma aparência desse campo fenotipo, essa coisa externa aqui, mas na parte psíquica da alma, ele estava intacto, ele estava um príncipe vivo, ok? E eu acredito até que Jesus, diferente de todos os seres humanos aí, ele tinha toda a sua capacidade cerebral em funcionamento, porque eu creio que o fato da gente não conseguir usar toda a capacidade cerebral que a gente tem, eu creio que isso seja por conta do pecado. O pecado limitou o ser humano de todas as formas. Por bem do ser humano, Deus permitiu isso.
Jesus sem pecado não tinha impedimento nenhum, ele foi um homem pleno, um homem perfeito, no sentido de não haver nele nenhuma mancha, semelhante ao primeiro homem que Deus fez, que foi Adão, correto? Adão, quando feito por Deus, foi perfeito, perfeito, tinha toda a sua capacidade cerebral ali prontinha para usar, tanto que ele usava, conseguiu nomear todos os animais, sabe o que é isso? Ah, mas isso é mole, pastor, é só, você vaca, você boi, você macaco, você é zebra, você é tigre, você... Não é nada disso, irmão, nada disso. Você vê que o ser humano, rapaz, preste atenção como você é. Você tem um filho, você sai dando qualquer nome. Você não pensa, não, o nome dele vai ser fulano. Ninguém sabe por que você deu esse nome, mas você sabe. Ou seja, ninguém dá nome a nada, o ser humano não dá nome a nada assim, aleatoriamente. Então, com certeza, Adão tinha isso muito mais forte. Então, para ele nomear cada animal, eu penso que ele tinha todo um conhecimento das características daquele animal. Tanto que até hoje é assim, irmão. Você sabe que existe um nome científico de todos os animais, né? E esse nome científico é comum em todo o planeta. Por exemplo, macaco tem um nome científico, que é o nome científico aqui no Brasil e lá no Japão. E esse nome científico tem a ver com a natureza do bicho. Tem a ver, às vezes, com o ambiente que ele vive, o que ele come, a forma de viver dele. Então, imagina Adão tendo esse trabalho. O Einstein, já pecador miserável, conseguiu pensar o que pensou, né? Imagina o Adão, cabeça limpinha, cérebro a 1000 por hora. Fala aí. Foi Adão que deu nome às plantas também, ou não? Deve ter sido, porque o Adão comandou tudo, irmão. Elas têm o significado científico também, né? É. Assim, mas esses nomes científicos aí não tem nada a ver com isso, não. 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 Não, é porque... Quem vai saber? Não, é como você está falando, o macaco, existe um nome científico, da origem, aquela coisa toda. Assim também como as plantas, a gente chama uma planta, vamos supor, ela tem um princípio ativo. Isso. Quer dizer, aí tem esse lance também. Não, mas isso é coisa de ciência, de um tempo para cá, não é muito antigo isso não. A gente chegaram a essa conclusão, né? Não, isso é de um tempo para cá, não sei se é da época... Assim, eu acho que nem na Idade Média já tinha isso não. Eu acho que isso é da época do iluminismo para cá, não tenho certeza. Mas não é antigo também não. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa vontade nossa de identificar as coisas bem, isso é nossa, do ser humano. E isso em Adão era ainda mais abrangente, entendeu? E para ele ter conseguido nomear tudo, ele precisava ter um conhecimento fora de sério, entendeu? Fora de sério. Então, irmão, Jesus, ele é semelhante a nós, mas no sentido de natureza, dia a dia, Jesus tem essa, vamos dizer, vantagem, entre aspas, né? Ele foi um homem sem pecado. Ele foi um homem com total, né, uma total assim, identidade real humana, coisa que nós não temos por causa do pecado. Só que é comum, né, entre nós, que a gente só enxerga nós mesmos. Por isso que Jesus foi tão diferente. Mas ele é o ser humano padrão perfeito, né? Aquele psiquiatra, o Augusto Cury, ele há uns anos atrás, uns 15 anos, mais ou menos assim, ele resolveu escrever a biografia de vários líderes, né? E ele se propôs a escrever alguns líderes, tipo Mahatma Gandhi, Napoleão Bonaparte, e ele mesmo conta que ele resolveu escrever sobre Jesus. E quando ele se deparou com Jesus, ele não conseguiu mais parar de ler Jesus.
E ele próprio conta, que ele, na opinião dele, de médico, de psiquiatra, Jesus foi o ser humano, perfeito, o ser humano. Não estou falando de Deus, não. Jesus é um padrão de ser humano, é gente mesmo. É um padrão assim muito equilibrado, muito de uma inteligência emocional fora de sério. Ele conta no livro dele, aquele livro dele é 12 semanas para mudar uma vida. Ele conta o episódio de Jesus com Judas. E ele fala que o fato de Jesus ainda considerar Judas um amigo, o fato de Jesus receber bem Judas, mesmo sabendo que Judas era Judas, né? O Judas até o nome passou a ter significado. Então, o fato de Jesus ter aquele comportamento com Judas, mesmo diante de toda aquela traição, aquela trapaça, demonstra Jesus com uma saúde mental fora de série. Entendeu? Algo assim como ser humano mesmo. Não é que Jesus estava sendo Deus, ele estava sendo ser humano. Ele estava cuidando da sua saúde emocional. E é o que Jesus vai pegar depois aqui, irmãos. A gente vendo aqui, ó. Jesus ele fala assim: então, olhando ele para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Preste atenção, irmãos. Jesus, sendo um ser humano pleno, sem pecado, enxergando as coisas como elas de fato são, ele começa a enxergar de uma maneira diferente da nossa, que somos assim, imperfeitos, pecadores. Enquanto você enxerga motivo de choro, Jesus enxerga motivo de riso. Enquanto você enxerga pobreza, miséria, Jesus enxerga motivo de você ser um milionário, riquíssimo, a nível de reino de Deus. Então Jesus ele começa a enxergar e nos dá essa informação dessa maneira aqui, ó, quando ele vai dizendo: bem-aventurados vós, os que choram, porque a vez de rir, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, por vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indignos, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Jesus ele começa a enxergar coisas aqui no nosso dia a dia que nós não somos capazes de enxergar. Que no choro é motivo de riso, que na pobreza às vezes é motivo de alegria, porque por trás daquela pobreza dá o gancho para você conseguir ficar, né, fixado no reino de Deus. Então Jesus ele vai enxergando várias coisas que a gente, como ser humano pecador e imperfeito, dessa forma que a gente não enxerga. Só que ele vem com um discurso diferente, aí ele vai mais, ele vai dizer aqui, ó: digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Tudo isso aqui, irmãos, a gente vira e fala: puxa, mas isso é difícil, né? Não é difícil. É a nossa natureza que não é adequada. Só que isso aqui que Jesus está dizendo é o remédio para nós, irmãos. Amar o meu próximo, amar quem é meu inimigo, orar por quem está me perseguindo, não é um remédio para ele, é para mim primeiro. É para mim primeiro. Entendeu? Porque o fato de eu não ser capaz de amar um inimigo, o fato de eu não ser capaz de repente querer o bem para uma pessoa que eu percebo que me odeia, faz com que eu fique doente.
Então Jesus, irmãos, aqui no primeiro momento, ele está dizendo o que está dizendo para o meu bem e depois para o bem do outro. Porque a mágoa, o ódio, o ressentimento são coisas ruins para quem sente, para quem está levando aquilo. E o amor, o perdão, essa coisa de querer o bem, sem olhar a quem, né? Sabe desse ditado aí? É algo que faz bem para você. Você fica com um coração bom. E quando ele fala aqui, ó, se alguém quiser te roubar, deixa te roubar. É uma saúde, irmão, também. Quanta gente hoje doente com síndrome de pânico não consegue sair de casa porque a pessoa se ilude achando que tem alguma coisa nessa vida e não tem nada. Então esse mesmo sapato que está no meu pé, irmãos, pode vir um ônibus me atropelar e esse sapato ficar todo arrebentado. Como é que eu posso pensar que ele me pertence de verdade? Então, se vem, ao invés de um ônibus me atropelar, vem alguém querendo levar, é a mesma coisa, pode levar, irmão. Ainda leva meia, toma meia também. É bênção completa. Entendeu? Então, irmãos, preste atenção. Quando você vai vivendo dessa forma, você passa a ter uma liberdade que é assim. Entendeu? Ah. Esqueci essa frase. Ele falou que não perdoar é tomar diferente Isso aí, é por aí. Porque quem morre é quem está deixando de perdoar, de amar. Entendeu? Mas tudo isso, irmãos, Jesus ele sabe da nossa natureza. Então tudo isso, quando Jesus ensina, ele não está se referindo a sentimento. Ele não está dizendo, poxa, aquele cara que te odeia, ama, e amar no sentido de você agora olhar para a cara da pessoa ou da situação e ficar derretido de sentimentos assim de I love you, entendeu? Não é isso. É o amor consciente de que, pô, esse cara não vai com a minha cara, mas graças a Deus eu não tenho nada contra ele. Pelo contrário, você tira o fardo. Entendeu? Você não tem nada contra, não tem nada contra. Isso é o amor. À medida que você puder ajudar, dependendo da situação, você vai ajudar. Isso é o amor. Só que a gente confunde essa questão de amar o inimigo, amar fulano, fulano. A gente confunde achando que tem que andar de braço dado, tem que se sujeitar à artimanha do outro, à maldade do outro, o sugamento do outro. Não tem nada disso, irmão. Uma coisa é eu amar um vampiro, a outra coisa é eu deixar o vampiro ficar agarrado no meu pescoço, sugando meu sangue. Sai fora, entendeu? É diferente. À medida que eu puder ajudar, à medida que eu tenho como cooperar e tal, eu estou lá. Quero bem, quero que, né? Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte, de você estar livre de qualquer mágoa, de qualquer chateação, de qualquer sentimento contrário à vida de alguém, entendeu? É nesse sentido. Assim, talvez a gente não tenha tempo e talvez fique para o próximo, mas a visão das bem-aventuranças de Lucas parece ter um objetivo. E segundo Mateus, parece ter outro. Mateus já vem trazendo como condições para se alcançar algo em Deus. Por exemplo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então vem trazendo outros aspectos de bem-aventurança diferentes do Lucas. E com uma proposta a se alcançar, por suportar tais coisas pela vida.
Lucas já não parece dar essa expectativa de... Como se Mateus falasse de recompensa. Tipo, passa por isso, você vai ganhar isso aqui. É o que parece. E Lucas já vai dizendo que a vida é assim mesmo e você tem que enxergar diferente as coisas. Como Jesus está mostrando, a face e tal. Tem esse aspecto assim de linguagem mesmo. Mas no fundo é igual, né? É igual, no fundo é igual. É a maneira de cada um abordar o assunto. Isso. Entendeu? Mas no fundo a ideia é igual, a ideia de que você pode enxergar de uma forma diferente algo que para todo mundo é motivo de caos, de tristeza, de desespero. Você pode enxergar naquilo de forma diferente. Ou um desafio que você tem que passar para lá na frente você ser galardoado, ou simplesmente olhar e dizer, não, isso aqui não é isso aqui que eu estou falando, isso aqui é isso aqui também, que é o caso que parece que o Lucas aborda dessa forma, né? Fala aí, irmão. E varão, isso aí, essa verdadeira vida que o Senhor Jesus está nos passando foi vivida em Atos capítulo 4, capítulo 5. Isso aí. Foi abafado depois, né? Depois do segundo século, mas precisamos resgatar o segundo que foi falado, né? Isso aí. Trazer para nossos dias de hoje, porque nós temos o Espírito Santo que nos dá essa coragem de poder propagar e poder viver. Isso aí. É a finalidade, né? O irmão tocou num ponto importante mesmo, irmãos. Assim, por que hoje a igreja diz que é tão difícil viver isso aqui? Porque a igreja, de muito tempo já, vive com a mente como se ela fosse uma empreendedora, como se ela tivesse um mundo para conquistar, entendeu? E quando você tem essa mente, você tem dificuldade de ser simples, de ser espontâneo, de ser só o ser humano que está disposto a perder, está disposto a ganhar e está sempre disposto a seguir para frente, entendeu? Já de muito tempo a igreja, como o irmão falou, né, depois do século II ali, a igreja perdeu essa noção, né? Antes a igreja, você pega Estevão sendo apedrejado, ele diz, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois você vai ver uma igreja, logo 200 anos, 250 anos, quase 300 anos depois, perseguindo, matando. Essa igreja que morria agora está matando, porque alguns não querem Jesus, aí o cara mata o outro. Entende? Então hoje também é mais ou menos. Hoje nós temos assim, todo um preconceito de discurso contra aqueles que não querem Jesus. Irmãos, é um discurso. A gente não pega um pedaço de pau e bate porque não tem coragem, mas muitos, da forma como falam, demonstram que a vontade era pegar um pedaço de pau e bater. Aceita Jesus, seu miserável. Pá. Não dá mau exemplo na frente do meu filho, não. Pá. Não faz porque é politicamente incorreto. Mas esses, se tivessem na época da Idade Média, eles iam estar pegando mulheres, porque tinham lá as coisas delas, sei lá o que era. Eles falavam que era bruxa, é uma bruxa. Às vezes só porque a mulher era bonita, irmão. É um incrível negócio. A mulher era bonita, usava um brinco, era diferente, era uma mulher mais ousada para a época. Aí vinha um padre doido daquele, um vigário, um arcebispo, um bispo, já inventava que a menina era bruxa. É bruxa! É bruxa! Ela está me seduzindo! Aí pegava a menina e jogava numa estaca de madeira e incendiava. Entendeu? Hoje, irmãos, muitos evangélicos não fazem isso porque é politicamente incorreto. Mas se vivessem na época da Idade Média, ia ter uns evangélicos aí meio Van Helsing, caçador de bruxa. O cara todo equipado, querendo matar incrédulo.
querendo matar Deus, querendo perseguir. Irmão, diferente da palavra de Jesus. Entendeu? A igreja não precisa se armar. Hoje a igreja ela está totalmente armada, mas no discurso. Então ela faz várias manobras para se defender. Ela faz várias manobras para fazer isso e aquilo, mas ela não se esforça para viver essa simplicidade aqui. Porque aos olhos da igreja hoje histórica, isso aqui é fraco. Isso aqui é fraco. Eu não consigo imaginar alguns líderes aí, que são pastores e se dizem homens de Deus, vivendo isso aqui. Eu não consigo. Os caras não se trocam. Não dá, irmão. Não dá. Eu imagino o cara com um pedaço de pau batendo em um montão de gente. Mas não consigo ver, imaginar a pessoa assim, ó, se deixando ser roubado, se deixando ser ofendido. Hoje o discurso nosso é o quê? Eu sou crente, mas não sou otário. Né? Eu sou crente, ô dona Dilma, olha aqui, ó. Que os senadores estão empreendendo. Ou seja, é uma igreja que sabe brigar no tribunal, sabe brigar em Brasília, sabe brigar na mídia, sabe brigar comercialmente falando, mas não sabe brigar contra ela própria, para se desarmar. Entendeu, irmãos? E isso aqui é Jesus, irmãos, isso aqui, ó. Só que a gente vê isso aqui como fraco, é muito fraco isso aí, não dá mais certo não. A gente agora tem que rir, entendeu? Tem que ter mesmo esses pastores aí, estilo Arco Batista, estilo Roberto Justus, né? Esses pastores assim, pô, o cara anda de camisa quadriculada, fora da social, misericórdia. Isso aí não vai chamar atenção não, isso aí ninguém vai levar o senhor a sério. Né? Mas a proposta de Jesus aqui, entendeu, irmãos? É assim, né? É pelo poder do Espírito. Jesus, aos olhos de uns, era uma espécie de cordeiro mesmo, era um tadinho. Tão fácil dar uma arrebentada em Jesus. Irmão. Só que Jesus, ao mesmo tempo cordeiro, é um leão, né? É um leão. Ao ponto de uma legião de não sei quantos demônios, né, ficarem assim desesperados só com a presença dele. Ao ponto de Satanás não brincar muito. Mas os homens que não enxergam as coisas e pensam que enxergam, vai zombando de Jesus, tentam matar, tentam empurrar de prédio. Então, irmão, é assim, ó, segundo Jesus, as coisas são assim. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Ô Alex, será que hoje no século XX não é fácil? Uma pessoa da outra face, olhar assim, eu acho que é difícil, né? Vocês estão aprendendo a levar um carro, bota a cara, uma mulher e a mulher. Mas sempre foi difícil. Tentaram passar a perna na minha casa, eu ficaria na rua e ele dentro de casa, né? E eu não poderia reivindicar o meu direito. Não, irmãos, é diferente. A questão de Jesus, irmãos, é aqui dentro. É aqui dentro. Em nome de Jesus, eu estou por mim, né? Exatamente. A questão é aqui dentro. Por exemplo, ó, eu trabalho, né, eu lido com muitas pessoas. Muitas pessoas tranquilas, boas, outras não. Outras são verdadeiras águias e olham você como se você fosse uma presa. Entende?
Jesus não está mandando ninguém ser preso. Jesus não está mandando ninguém ser geladeira de vampiro, né? Lá e surro, cara. Não. Jesus está dizendo que tenha o teu coração livre de mágoa, de ressentimento, de preocupações, de medos, dessas coisas. Agora, seja, depois mais à frente ele vai dizer, seja prudente como uma serpente. Você vê uma serpente sendo pisada, qualquer um que faça dar uma pisada nela, a serpente aqui, pega aí Jaqueline, pega aí e joga a serpente pro alto. Alguém brinca com serpente? Brinca. E Jesus manda a gente ser como uma serpente. Então, irmãos, é um paradoxo que dá para a gente viver. A gente é simples como a pomba. Olha que rapaz bom, de Deus. Amém. E ao mesmo tempo, é prudente como a serpente. Ou seja, não fica dando poder. É assim que a gente deve viver. Agora, aqui dentro, sempre paz com o mundo. Né? Sem querer o mal, sem querer, entendeu? É aqui dentro, é aqui dentro, é aqui dentro. Por exemplo, várias pessoas já me pediram dinheiro, igual eu já pedi vocês também. Eu não dou dinheiro para ninguém, Jesus está mandando dar, dá quem te pede, mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para você ter um coração que doe, mas doe uma doação que seja útil para o outro. Quem pede dinheiro não está precisando de dinheiro, está precisando de outra coisa. Porque na cidade do Rio de Janeiro, um cara pedir dinheiro para me falar que é para beber café, então vamos lá, irmão, beber o café. Então assim, entendeu? A abertura que a gente pode fazer no que Jesus está dizendo é dessa forma. Então, é o coração. Alguém está te pedindo algo, você tem um coração pronto a doar. Mas doar, primeiro, se você pode, se você tem o que doar. Segundo, se isso que você está doando é realmente a doação que a pessoa precisa. Porque às vezes não é. A mesma coisa as outras, né? Vai me roubar. Tem certeza que vai me roubar? Tem, então leva. É assim, irmão. Entendeu? Eu fico andando de carro tudo quanto é lugar, né? Aí a Patrícia às vezes se preocupa. Aí eu brinco com ela, irmão, amor, eu falo lá, amor, eu não tenho que ter medo não, eles é que tem que ter medo de mim. Eu estou com um gol preto, todo arranhado, com vidro preto, eu que sou o terror desse lugar. E eu me meto em tudo quanto é buraco. Ou seja, eu não tenho medo, irmão. Mas pastor, se alguém chegar e me bater no vidro, eu vou perguntar, irmão, tu tem certeza que vai me roubar? Eu estou pronto para perguntar isso, irmão, na tranquilidade, na paz, no amor. Ele vai dizer, dois, sai logo, e de repente me dá um soco na cara. Eu vou dizer, calma, vai te levar. Mas eu tenho que perguntar. Ó, eu moro há 35 anos no Rio de Janeiro, eu nunca fui roubado. Já passei por algumas tentativas de roubo. E eu fiz uma manobra do tipo assim, de conversar, e não fui roubado. Entendeu? Eu só converso, até levanto a mão no cara, irmão, tem certeza que é me roubar? Né? Amém. Mas se quiser, leva, você, eu não tenho nada mesmo. É dessa forma, irmão, que a igreja deve viver nessa terra. Né? Porque somos todos peregrinos. Vamos ficar em pé. Só uma pergunta. Fala aí, irmão. Para você ter essa abertura do texto que Jesus está dizendo. Mas Deus